Olá, boa noite, mentes cansadas. Querem relaxar um pouco hoje? Antes de fechar os olhos, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Agora, respire devagar, porque a história de hoje começa numa rua silenciosa, numa cidade pequena do interior de São Paulo, onde quase nada parecia acontecer. A placa enferrujada na esquina dizia: Rua Alexandria. Foi ali que Bia estacionou o carro numa tarde quente de fevereiro. O motor ainda estava ligado quando ela ficou alguns segundos olhando para a casa de muro baixo e portão branco recém-pintado. Não era grande, não era moderna, mas era recomeço. No banco de trás, Caio dormia encostado na janela, com o rosto colado no vidro. Jamile segurava o celular, fingindo distração, mas observava cada detalhe pela fresta da porta. Adam estava em silêncio absoluto, como quem já entendeu que mudanças não pedem opinião. Bia respirou fundo antes de desligar o carro. Fazia 3 anos desde que Johnny partirá. 3 anos aprendendo a ser mãe e pai ao mesmo tempo. 3 anos tentando ser forte o suficiente para que os filhos não percebessem o medo. A casa tinha sido do tio Paulo. Titio Paulo, como ela sempre dizia, mesmo depois de adulta. Ele havia reformado tudo antes de falecer no ano anterior. Piso novo, telhado trocado, janelas amplas que deixavam o vento circular. A rua era tranquila demais. Casas baixas, varandas com cadeiras de balanço, vasos de plantas alinhados como se alguém tivesse organizado a vizinhança inteira. E foi justamente esse silêncio organizado que causou um leve desconforto em Bia. Era bonito, mas havia algo imóvel demais. Quando ela abriu o portão, o barulho do ferro ecoou mais alto do que deveria. Adam foi o primeiro a descer. É aqui então, disse, sem emoção. Jamile suspirou. Parece cena de filme antigo. Caio acordou assustado. A gente vai morar aqui para sempre? Bia forçou um sorriso. A gente vai morar aqui pelo tempo que for preciso. E naquele instante, enquanto as caixas eram descarregadas e o sol começava a cair atrás das casas alinhadas da rua Alexandria, uma cortina da casa da frente se moveu discretamente. Alguém observava, mas ninguém percebeu. A noite chegou rápido naquele primeiro dia. E quando as luzes da rua acenderam todas ao mesmo tempo, Bia teve a sensação estranha de que aquela rua tinha seus próprios horários. Como se ela respirasse em conjunto. Como se todos ali soubessem exatamente quando fechar as portas. Exceto ela. E naquela primeira noite, antes mesmo de desempacotar tudo, algo pequeno aconteceu. Algo simples, mas que ficaria na memória. Porque às 22 horas, a energia da casa caiu. Só naquela casa. O resto da rua continuava iluminado. A casa ficou em silêncio depois que a energia caiu. Não era um silêncio comum. Era aquele tipo de quietude que parece observar de volta. Bia procurou o celular na bolsa e acendeu a lanterna. A luz branca recortou a sala ainda cheia de caixas. Adam foi até o quadro de energia no corredor estreito que levava aos quartos. Deve ser disjuntor, ele disse, tentando parecer tranquilo. Mas não era. Todos estavam na posição correta. Jamile apareceu segurando Caio pela mão. Mãe, a rua ainda está acesa. Bia foi até a janela. E era verdade. As luzes da rua Alexandria brilhavam normalmente. As casas iluminadas. As varandas claras. Até a casa da frente estava com a televisão ligada, uma luz azul piscando por trás da cortina. Somente ali, naquela casa, a escuridão parecia mais densa. Foi quando ouviram um latido. Curto, suave, quase educado. Veio do quintal. Adam abriu a porta dos fundos com cuidado. A brisa da noite trouxe cheiro de terra úmida. E lá, perto da pequena árvore no canto do terreno, estava um cachorro caramelo de porte médio, sentado como se aguardasse permissão. O rabo balançava devagar. De quem é esse cachorro? Jamile sussurrou. O animal inclinou a cabeça, como se entendesse a pergunta. Caio soltou a mão da irmã. Ele é bonito. O cachorro deu 2 passos à frente e parou novamente. Na coleira simples, havia uma plaquinha de metal já um pouco arranhada. Adam se aproximou primeiro. Agachou.
Pegou a plaquinha. Laque. Ele leu em voz baixa. O cachorro abanou o rabo com mais força, como se confirmasse. Nesse exato momento, as luzes da casa voltaram. Sem estalo, sem aviso, sem explicação. Tudo se iluminou de uma vez só. Laque não se assustou. Apenas continuou ali, parado, olhando para dentro da casa. E então uma voz veio do outro lado do muro baixo que separava o quintal da casa vizinha. Ele sempre aparece quando chega gente nova. Todos se viraram. Encostada na cerca de madeira estava uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque firme. Usava um vestido azul claro e segurava uma caneca nas mãos. Boa noite. Eu sou Dona Lourdes. Moro aqui há 32 anos. Bia respirou aliviada ao ver um rosto aparentemente gentil. Prazer, eu sou Beatriz. Mas pode me chamar de Bia. Dona Lourdes sorriu. Nós já sabíamos que vocês vinham. A frase saiu leve, natural, mas havia algo curioso no jeito como ela disse nós. A rua inteira ajuda a cuidar do Laque. Ela continuou. Ele não tem dono fixo. Como se a própria rua fosse responsável por ele. Jamile franziu a testa. Ele sempre fica solto assim? Só à noite, respondeu Dona Lourdes. Durante o dia ele quase não aparece. O vento soprou mais forte naquele instante. A árvore do quintal balançou de leve. Bia agradeceu a recepção. Disse que estavam se organizando, que ainda era o primeiro dia. Dona Lourdes assentiu devagar. Qualquer coisa, estamos aqui. Antes de se afastar, ela acrescentou. A rua Alexandria é tranquila, mas tem seus costumes. A frase ficou suspensa no ar. Costumes. Laque finalmente entrou no quintal como se já pertencesse ao lugar. Deitou perto da porta dos fundos. E ninguém teve coragem de mandar ele embora. Mais tarde, já com as crianças nos quartos, Bia ficou sozinha na cozinha organizando alguns pratos. Foi então que ouviu passos na calçada. Passos lentos, arrastados. Ela olhou pela janela. Do outro lado da rua, parado sob o poste de luz, havia um homem alto, magro, usando um chapéu escuro mesmo à noite. Ele não fazia nada. Apenas observava a casa. Como se estivesse conferindo algo. Como se estivesse contando. Laque levantou a cabeça, mas não latiu. E isso, por algum motivo, foi o que mais inquietou Bia. Porque cães costumam latir quando algo parece errado. Mas Laque não. Ele apenas observava junto. E na rua Alexandria, naquela segunda noite, a sensação de que todos já sabiam algo que eles ainda não sabiam começou a crescer devagar. Muito devagar. Na manhã seguinte, a rua Alexandria parecia outra. A luz do sol deixava tudo mais comum. Mais simples. Quase inofensivo. As casas tinham cores suaves. Bege, verde claro, azul desbotado. Algumas senhoras varriam as calçadas com movimentos repetitivos, como se seguissem um ritmo invisível. Laque não estava mais no quintal. Caio foi o primeiro a perceber. Ele foi embora. Adam olhou ao redor. Ou nunca esteve aqui de verdade. Jamile revirou os olhos. Para de ser estranho. Mas Adam não respondeu. Ele tinha dormido pouco. Passará parte da noite olhando o teto, ouvindo cada barulho mínimo da casa nova. Cano estalando. Vento passando pelas frestas. Um leve rangido que parecia vir do corredor. E em algum momento, já perto das 2 horas da madrugada, ele teve a sensação de ouvir passos do lado de fora. Passos lentos. Os mesmos passos que a mãe tinha visto da janela. Mas preferiu não comentar. Bia preparava café quando alguém bateu palmas no portão. Era um homem baixo, de camisa social clara e suspensórios escuros. Cabelo penteado para trás com cuidado exagerado. Bom dia, Augusto. Sou presidente da associação da rua. Ele sorriu pouco. Apenas o suficiente. Bia abriu o portão. Associação? Sim. Mantemos a organização. Segurança. Harmonia entre os moradores. A palavra harmonia saiu firme. Como se fosse importante. Ele entregou um envelope pardo. São algumas orientações básicas. Horários. Regras simples. Nada demais. Bia agradeceu,
um pouco surpresa. Aqui sempre foi muito tranquilo, ele continuou. E fazemos questão de manter assim. Enquanto falava, seus olhos passaram pela casa como se estivessem avaliando. Ontem houve uma pequena oscilação de energia, Bia comentou. Augusto inclinou levemente a cabeça. Não houve registro na rua. A resposta veio rápida demais. Só aqui, ela completou. Ele sorriu novamente. Casas antigas às vezes precisam de adaptação. E então olhou para o quintal. Lá que apareceu? Bia hesitou. Apareceu. Ele sempre aparece quando precisa. Antes que ela perguntasse o que aquilo significava, Augusto já estava se afastando pelo passeio, cumprimentando outros vizinhos com um gesto discreto. Adam observava tudo da janela. Ele parece prefeito de filme antigo. Jamile abriu o envelope na mesa da cozinha. Dentro havia uma folha impressa. Horário de silêncio, 22 horas. Portões fechados após 23 horas. Luzes externas apagadas até meia-noite. Reunião mensal obrigatória. Obrigatória. Jamile murmurou. Caio apontou para a última linha. Moradores devem evitar circular após a 1 hora da madrugada. Adam franziu o senho. Evitar por quê? Bia dobrou o papel com calma. Regras de bairro pequeno. Nada demais. Mas havia algo ali. Não era o conteúdo. Era o tom. Como se a rua tivesse decidido, muito antes da chegada deles, como cada noite deveria funcionar. No começo da tarde, enquanto organizavam os quartos, Jamile encontrou algo estranho no armário embutido do corredor. Uma pequena portinhola interna, quase invisível. Mãe, isso sempre esteve aqui? Bia se aproximou. A madeira estava recém-pintada, mas o puxador era antigo. Adam forçou levemente. A portinhola abriu com um rangido seco. Dentro, apenas espaço escuro. E no fundo, algo metálico refletiu a luz. Adam estendeu a mão. Era uma chave. Pequena. Antiga. Sem identificação. Caio apareceu atrás deles, segurando algo nas mãos. Ele voltou. Laque estava novamente no quintal. Mas dessa vez não estava sozinho. Do outro lado da cerca, parado na sombra da casa vizinha, o homem do chapéu observava em silêncio. Durante o dia. Sem chapéu agora. Revelando cabelos muito claros e olhos atentos demais. E quando percebeu que Adam o encarava, ele acenou. Devagar. Como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. Na rua Alexandria. As manhãs eram claras. Mas nem tudo ali parecia feito para a luz do dia. A noite caiu silenciosa demais. Depois do jantar simples, caixas ainda espalhadas pela sala e a chave antiga guardada na gaveta da cozinha, Bia tentou manter a rotina. Banho. Escovar os dentes. Cada um para seu quarto. Às 22 horas em ponto, como se obedecesse a um comando invisível, a rua começou a escurecer. Uma casa após a outra apagou as luzes externas. Adam percebeu primeiro. Parece sincronizado. Jamile estava deitada, mexendo no celular. Você está impressionado com nada. Mas não era nada. Do quarto de Caio veio um sussurro. Adam. Ele atravessou o corredor. Caio estava sentado na cama, abraçando o travesseiro. Você ouviu? Adam ficou em silêncio. E então ouviu também. Um som baixo. Não vinha de fora. Vinha de dentro da casa. Um leve arrastar, como algo deslizando atrás das paredes. Jamile apareceu na porta. Eu também estou ouvindo. O som parou. Silêncio absoluto. E então, 3 batidas suaves. Não na porta da frente. Não na porta dos fundos. Na parede do corredor. Como se alguém estivesse do outro lado. Caio prendeu a respiração. Adam tentou parecer firme. Deve ser encanamento. Mas o encanamento não batia 3 vezes seguidas com intervalos iguais. Laque latiu no quintal. 1 vez. 2. E depois começou a rosnar. Não era um latido amigável. Era aviso. As crianças correram até a janela do corredor. Do lado de fora, a rua estava completamente escura agora. Apenas o poste da esquina mantinha uma luz fraca e amarelada. E sob essa luz, estava o homem. O mesmo da noite anterior. Parado.
imóvel, olhando diretamente para casa. Sem chapéu, sem expressão. Jamile sentiu um arrepio subir pelos braços. Ele está olhando para cá. Adam abriu a janela alguns centímetros. Laki imediatamente parou de rosnar e fez algo estranho. Deitou, como se tivesse recebido um comando silencioso. O homem ergueu o rosto devagar e falou, não alto, mas claramente, ainda não. A voz atravessou a rua com facilidade. Adam sentiu o coração acelerar. Ainda não o quê? Jamile sussurrou. A luz do poste piscou uma vez. Quando estabilizou, o homem não estava mais lá. Simplesmente não estava. Nenhum som de passos. Nenhuma porta fechando. Nada. Laki continuava deitado, mas agora com os olhos fixos na casa, como se estivesse aguardando algo. As batidas na parede voltaram. 3 vezes. Mesma distância. Mesmo ritmo. Adam tomou uma decisão rápida. Vamos chamar a mãe. Mas quando chegaram ao quarto de Bia, ela já estava acordada, sentada na cama, com a chave antiga nas mãos. Vocês ouviram também? Ela perguntou em voz baixa. O silêncio que se seguiu não era mais apenas desconforto. Era confirmação. Naquela noite, pela primeira vez, Bia percebeu que a mudança para a Rua Alexandria talvez não tivesse sido apenas coincidência, e que a casa do tio Paulo talvez guardasse mais do que lembranças. No quintal, Laki finalmente levantou e caminhou até a pequena árvore no canto do terreno. Começou a cavar, devagar, como quem sabe exatamente onde procurar. Laki cavava com determinação silenciosa. A terra estava fofa, como se já tivesse sido mexida antes. Bia pegou uma lanterna e atravessou o quintal, ainda segurando a chave antiga na outra mão. As crianças vieram atrás, juntas, como se instintivamente soubessem que não era hora de se separarem. O som das patas raspando na terra era o único ruído naquela rua inteira. Nenhuma janela se abriu. Nenhuma luz acendeu. Nenhum vizinho apareceu. Era como se todos soubessem e escolhessem não interferir. Laki parou de cavar e recuou 2 passos. Adam se ajoelhou primeiro. A poucos centímetros da superfície, algo de madeira apareceu sob a terra úmida. Tem uma caixa aqui. Bia sentiu um frio percorrer a espinha. Não era grande. Parecia antiga. Sem cadeado aparente. Adam puxou com cuidado. A caixa saiu da terra com facilidade demais. Como se estivesse esperando. Caio segurou a barra do casaco da mãe. Isso é do tio Paulo. Bia passou a mão pela tampa. Havia marcas gastas nas laterais, pequenos riscos que pareciam ter sido feitos às pressas. Quando ela tentou abrir, percebeu algo. Havia um pequeno orifício metálico na frente, do tamanho exato da chave. O silêncio ficou mais pesado. Jamile olhou para a rua. Tudo escuro. Tudo imóvel. Mãe. Bia respirou fundo. A chave antiga parecia mais fria agora. Ela encaixou. Girou. Um clique seco quebrou a quietude. A tampa se abriu lentamente. Dentro não havia dinheiro. Nem joias. Nem documentos importantes. Havia um caderno. Capa preta. Bordas amareladas pelo tempo. E um envelope pardo dobrado ao meio. Adam pegou o caderno. Na primeira página, a letra era inconfundível. Tio Paulo. Se você está lendo isso, é porque a casa escolheu continuar. Bia sentiu o ar faltar por um segundo. Jamile aproximou a lanterna. Adam continuou lendo em voz baixa. A Rua Alexandria não é como as outras ruas. Ela protege, mas também exige. Caio olhou para a mãe. Exige o quê? Bia fechou o caderno por um instante. Não era medo. Era reconhecimento. Como se algo que ela sempre soube, mas nunca quis acreditar, estivesse agora diante dela. Laki levantou a cabeça de repente. O vento soprou mais forte. Uma porta bateu em alguma casa da rua. Mas nenhuma luz se acendeu. Adam abriu novamente o caderno. Mais abaixo, outra frase. Quando a energia cair apenas na sua casa, não saia. Jamile engoliu seco. Ontem,
Bia fechou o caderno devagar. No fundo da caixa havia mais uma coisa. Uma pequena fita cassete. Sem identificação. E naquele instante, todas as luzes da rua se acenderam ao mesmo tempo. Mesmo sendo quase meia-noite. Como se alguém tivesse dado um sinal. Laque parou de olhar para a caixa. E encarou diretamente a casa. A parede do corredor. 3 batidas. Novamente. Mais firmes agora. Bia segurou o caderno contra o peito. E pela primeira vez desde que chegou, ela teve certeza de uma coisa. Eles não tinham sido escolhidos por acaso. A casa do tio Paulo não era apenas herança. Era continuidade. E na rua Alexandria, algo estava esperando que eles assumissem um papel. Algo que ainda não tinha começado. Mas começaria em breve. As luzes da rua continuavam acesas. Todas. Como se fosse meio-dia. Mas o relógio da cozinha marcava 23 horas e 47 minutos. Bia levou a caixa para dentro. Fechou a porta com cuidado. Trancou. Adam segurava a fita cassete. A gente nem tem aparelho para isso. Bia pensou por alguns segundos. E então se lembrou. No fundo do armário da sala havia uma caixa antiga que tinha ficado na casa quando tio Paulo se mudou para o interior anos antes. Ela não tinha mexido ainda. Adam, traz aquela caixa da sala. Enquanto ele foi buscar, Jamile abriu novamente o caderno. Folheou algumas páginas. Havia anotações com datas antigas. Algumas muito antigas. Relatos curtos. Sessão iniciada às 23 horas. Luzes reagiram. Vizinho novo não suportou. Laque escolheu. Jamile parou. Mãe, tem o nome Laque aqui. Bia sentiu o estômago apertar. Adam voltou com a caixa empoeirada. Dentro, cuidadosamente guardado, estava um gravador antigo. Ele testou na tomada. Funcionou. O som do clique ao apertar o botão play ecoou alto demais no silêncio da casa. Por um segundo, só chiado. Depois, a voz. Era tio Paulo. Mais jovem do que Bia lembrava. Mais firme. Se você está ouvindo isso, então a fase 2 começou. As crianças se entreolharam. Não tenha medo. A rua mantém equilíbrio. Mas alguém precisa vigiar. Um ruído ao fundo da gravação. Como se houvesse outras vozes. Ou passos. A associação existe para controlar. Mas nem todos sabem o que realmente fazem. Jamile olhou imediatamente para a porta. Augusto. O homem da esquina não é inimigo. Ele observa. Adam engoliu seco. A energia cair é aviso. As 3 batidas são convocação. Convocação. A palavra ecoou mais alto que o resto. Quando Laque cavar, é porque chegou a hora. Nesse instante, Laque latiu. Uma única vez. A fita continuou. Você não pode ignorar. Se ignorar, a rua escolhe outro. A gravação terminou abruptamente. Clique. Silêncio absoluto. Ninguém falou por alguns segundos. Até que as luzes da casa piscaram. Só da casa. A rua continuava iluminada normalmente. Adam sussurrou. Igual ontem. 3 batidas na parede do corredor. Mais fortes agora. Não pareciam vir de fora. Pareciam vir de dentro da estrutura da casa. Como se algo estivesse entre as paredes. Bia levantou devagar. Não havia mais como fingir que era coincidência. Ela caminhou até o corredor. Colocou a mão na parede onde o som vinha. Estava fria. Fria demais. O que significa convocação? Caio perguntou quase sem voz. Bia fechou os olhos por um segundo. Talvez ela sempre tivesse sabido. O tio Paulo nunca tivera filhos. Nunca se casou. Sempre morou sozinho naquela casa. E sempre participava das reuniões da associação. Talvez ele não fosse apenas morador. Talvez fosse guardião. Do lado de fora, um movimento chamou atenção. Adam olhou pela janela. Todos os vizinhos estavam nas calçadas. Em silêncio. Parados. Olhando para a casa de Bia. Inclusive Augusto. E o homem da esquina. Ninguém falava.
Ninguém se movia, como se estivessem aguardando uma resposta. As luzes da casa apagaram completamente. Escuridão total. Exceto por uma coisa. Uma linha fina de luz surgiu no corredor, vinda da pequena portinhola do armário embutido. A mesma onde encontraram a chave. Mas eles tinham fechado. Com certeza tinham fechado. E agora? Ela estava entreaberta. A linha de luz no corredor não piscava. Era estável, suave, como se respirasse. Bia fez sinal para as crianças ficarem na sala, mas Adam não obedeceu completamente. Parou a poucos passos atrás dela. Locke entrou pela porta dos fundos que ninguém lembrava de ter aberto. Caminhou direto até o corredor, sem hesitar, sem medo. Parou diante da portinhola entreaberta e sentou, esperando. As 3 batidas não vieram dessa vez. Em vez disso, um leve som contínuo começou a surgir, como um vento passando por um espaço estreito. Bia aproximou a mão da pequena porta. A madeira estava morna agora. Não fria, morna como pele. Ela abriu devagar. Atrás não havia apenas o vão escuro do armário. Havia um corredor, estreito, descendo levemente em inclinação, iluminado por uma luz amarelada que parecia não ter origem visível. Jamile sussurrou. Isso não estava aí. Não estava. Adam passou a mão pela parede interna. Era antiga, tijolos expostos, muito mais velha que o restante da casa, como se aquela parte tivesse existido antes da construção. Locke levantou e entrou no corredor, sem olhar para trás. Bia sentiu algo curioso. Não era exatamente medo. Era responsabilidade. Como se estivesse atrasada para algo. Lá fora, através da janela da sala, era possível ver os vizinhos ainda imóveis na calçada. Augusto tinha as mãos cruzadas à frente do corpo. O homem da esquina mantinha os olhos fixos na casa. Ninguém tentava impedir. Ninguém tentava ajudar. Apenas aguardavam. Bia respirou fundo. Fiquem juntos, ela disse. E deu o primeiro passo para dentro do corredor. O ar era diferente ali. Mais denso. Mais silencioso. Cada passo ecoava baixo. Depois de alguns metros, o corredor terminou em uma pequena sala circular. No centro, uma mesa de madeira maciça. Sobre ela, velas acesas. Mesmo sem ninguém ali. Nas paredes, fotografias antigas. Moradores da rua Alexandria. Alguns rostos reconhecíveis. Dona Lourdes mais jovem. Augusto sem os cabelos brancos. E tio Paulo, em pé exatamente onde Bia estava agora. Na mesma sala. Na mesma posição. Sobre a mesa havia um livro maior que o caderno encontrado na caixa. Aberto. Na última página escrita. O nome Paulo estava no final de um texto. Logo abaixo, um espaço vazio, como se aguardasse outra assinatura. Adam se aproximou devagar. Isso é tipo um registro? Bia não respondeu, porque naquele instante, as velas tremeram, e uma nova linha começou a surgir no papel. Sozinha, como tinta invisível aparecendo. Às 23h59. Convocação atendida. Jamile segurou a mão de Caio. Locke deitou ao lado da mesa. Calmo. Como se tudo estivesse exatamente como deveria. Do lado de fora da casa, as luzes da rua se apagaram de uma vez. Agora não era só a casa deles. Era toda a rua Alexandria mergulhada na escuridão. E na pequena sala subterrânea, a luz das velas ficou mais intensa. Uma última frase apareceu no livro. A guardiã assume. Bia sentiu o coração bater mais forte. Não por medo, mas por compreensão. Talvez o tio Paulo nunca estivesse sozinho. Talvez cada morador daquela rua tivesse um papel. E talvez aquela convocação não fosse ameaça. Fosse continuidade. Lá fora, na escuridão, ouviu-se um único som. Um suspiro coletivo. Como se a rua inteira tivesse prendido a respiração. E finalmente soltado. A sala subterrânea não tinha janelas. Mesmo assim, o ar não era pesado. Era estável. Antigo.
como o interior de uma biblioteca esquecida pelo tempo. Bia se aproximou do livro aberto. O espaço abaixo do nome de Paulo permanecia vazio, mas a frase "A guardiã assume" continuava brilhando levemente, como tinta ainda fresca. "O que acontece se você não assinar?" Adam perguntou. Antes que ela pudesse responder, uma nova linha surgiu no papel. "A rua escolhe outro." Jamile sentiu o estômago apertar. Igual na gravação. Locke levantou a cabeça e olhou para a parede oposta da sala. Havia ali uma porta circular de metal, semelhante a uma escotilha antiga. Não tinha maçaneta. Apenas um pequeno visor de vidro espesso. E atrás do vidro, escuridão. Bia passou os dedos pelo livro. Não havia caneta na mesa. Mesmo assim, quando ela encostou a ponta do dedo no espaço vazio, a tinta começou a se formar, como se o papel reconhecesse. Ela hesitou. "Mãe", Caio murmurou. Foi então que um som ecoou através da estrutura. Não vinha do corredor, nem da casa. Vinha de baixo. Um impacto distante, surdo, como algo grande se movendo sob a terra. As velas tremeram ao mesmo tempo. No livro, novas palavras surgiram sozinhas. Primeira vigília. Adam engoliu seco. Vigiar o quê? Como resposta, o visor da porta circular começou a ganhar uma névoa por dentro. Algo estava se aproximando do outro lado. Não dava para ver forma, nem rosto. Apenas uma sombra difusa. Locke levantou e ficou em pé diante da escotilha. Não rosnava, mas também não parecia tranquilo. Bia sentiu algo diferente agora. Não medo, alerta, instinto, como se aquela presença não fosse invasora, fosse contida, mantida ali, e dependesse de alguém para continuar assim. O livro revelou mais uma frase: "Enquanto houver guardião, permanece." O impacto veio novamente, mais forte. A porta metálica vibrou levemente. Jamile deu um passo para trás. "Isso está preso aí?" O silêncio respondeu por alguns segundos, até que o visor escureceu completamente. A névoa sumiu. A vibração cessou. As velas estabilizaram. No livro, a última linha apareceu: "Vigília aceita." Bia respirou fundo. Sem perceber, seu nome estava agora escrito abaixo do de Paulo. A tinta secou lentamente. O corredor atrás deles começou a perder a luz. Era hora de sair. Locke caminhou de volta, guiando o caminho. Quando atravessaram novamente a portinhola e entraram no corredor da casa, a pequena passagem começou a se fechar sozinha. A madeira retornou ao lugar, como se nunca tivesse sido aberta. As luzes da casa voltaram. E pela janela, a rua também reacendeu. Os vizinhos já não estavam mais nas calçadas. Tudo parecia normal. Silencioso, organizado, como se nada tivesse acontecido. Mas no relógio da cozinha, agora marcava exatamente meia-noite. Nem um minuto a mais. Nem um minuto a menos. Bia encostou na parede. Adam a observava diferente agora. Não como mãe apenas, mas como alguém que fazia parte de algo maior. Caio quebrou o silêncio. "Você virou tipo, chefe da rua?" Bia sorriu de leve. Não. Mas no fundo sabia. Ela não era chefe. Era guardiã. E a Rua Alexandria não era apenas um bairro tranquilo. Era uma fronteira. E algo, sob aquela escotilha de metal, dependia dela para continuar onde estava. Dormindo. O dia amanheceu claro demais. Como se a noite anterior tivesse sido apenas imaginação. Mas não tinha sido. Bia acordou antes do despertador. Exatamente às 6h30. Sem sono. Sem cansaço. Mas com a sensação de que tinha passado horas acordada. Na cozinha, encontrou algo diferente. O caderno do tio Paulo estava sobre a mesa. Aberto. Ela tinha certeza de que o deixará guardado. Na página mais recente havia uma nova anotação, escrita com sua própria letra. Vigília 1 concluída. Estrutura estável. Ela não lembrava de ter escrito aquilo. Adam entrou na cozinha logo depois. "Eu sonhei com aquela porta",
Ele disse, sem cumprimento. Ela estava fazendo barulho. Bia apenas assentiu. Do lado de fora, a rua Alexandria parecia perfeitamente comum. Dona Lourdes regava as plantas. Um vizinho lavava o carro. Augusto caminhava pela calçada com passos medidos. Mas havia algo diferente na maneira como olhavam para casa. Não curiosidade. Reconhecimento. Às 9 horas em ponto, alguém bateu no portão. Não palmas. Batidas firmes. Bia abriu. Augusto estava sozinho. Sem envelope dessa vez. Sem sorriso calculado. Então, foi confirmado. Ela manteve o olhar firme. Foi. Ele respirou fundo. Nem todos sabem o que existe sob a rua. A associação mantém a ordem externa. Mas o guardião mantém o que realmente importa. E o que exatamente está lá embaixo? Bia perguntou. Augusto hesitou. Pela primeira vez. Algo antigo. Não criado aqui. Apenas contido aqui. O homem da esquina apareceu no fim da calçada. Agora a luz do dia parecia comum. Rosto pálido. Olhos atentos. Ele não se aproximou. Mas observava. Ele sabe? Bia perguntou. Ele lembra, respondeu Augusto. Antes que ela pudesse pedir explicação, um som atravessou o chão. Um tremor leve. Quase imperceptível. Mas suficiente para fazer os copos vibrarem dentro da casa. Augusto fechou os olhos por um segundo. Isso não é normal de dia. Adam apareceu na porta. A porta está fazendo barulho de novo. Bia sentiu o coração acelerar. De novo. Não forte, mas constante. Como uma respiração. Augusto ficou sério. A vigília foi aceita. Mas talvez não tenha sido suficiente. Laque saiu do quintal e foi direto até o portão. Ficou entre Bia e Augusto. Atento. O homem da esquina finalmente deu alguns passos à frente. Não era para acontecer agora, ele disse, com voz calma. Era a primeira vez que falava claramente à luz do dia. O ciclo está mais curto, completou. Mais curto. Bia repetiu. Augusto olhou para ele com desconforto. Você não deveria interferir. Eu não interfiro, respondeu o homem. Eu observo quando falham. A palavra falham ficou no ar. Bia sentiu algo mudar dentro dela. Como se uma engrenagem invisível tivesse sido acionada. O chão vibrou novamente. Dessa vez mais forte. Uma xícara caiu dentro da cozinha e quebrou. Jamile apareceu assustada. Mãe. No caderno sobre a mesa, uma nova frase começou a se formar sozinha. Primeira ruptura. Bia respirou fundo. Não era apenas continuidade. Era manutenção ativa. Algo estava pressionando de dentro. E talvez não estivesse mais tão adormecido. Augusto deu um passo para trás. Se houver ruptura total, a rua não segura. E o que acontece? Adam perguntou. O homem da esquina respondeu antes. Ela se espalha. Silêncio. Nenhum carro passava. Nenhum som de pássaros. A rua Alexandria estava quieta demais. E pela primeira vez desde que assumiu, Bia sentiu medo real. Não por ela, mas pelos filhos. Porque agora não era apenas vigiar. Era impedir que algo escapasse. E o livro dentro da casa continuava escrevendo sozinho. O tremor cessou tão rápido quanto começou. Mas o silêncio que ficou depois era diferente. Não era paz. Era espera. Bia entrou novamente na casa sem fechar o portão. Augusto e o homem da esquina permaneceram do lado de fora, trocando um olhar que dizia mais do que qualquer explicação. O caderno continuava aberto sobre a mesa. A frase primeira ruptura estava completa. E abaixo dela, lentamente, novas palavras surgiam. Vínculo em formação. Jamile foi a primeira a perceber. Mãe. Caio estava parado no meio da sala. Imóvel. Olhos fixos no corredor. Não parecia assustado. Parecia, ouvindo. Caio. Bia chamou com calma. Ele não respondeu. Deu um passo na direção da parede onde as batidas costumavam acontecer. Tocou a superfície com a ponta dos dedos. E sorriu de leve. Não quer machucar ninguém.
O ar ficou pesado. Adam sentiu o estômago gelar. Como você sabe? Caio inclinou a cabeça, como se escutasse alguém cochichando muito baixo. Está sozinho. Está escuro. Está preso há muito tempo. Locke começou a rosnar. Baixo. Contido. Não para Caio, mas para a parede. O chão vibrou outra vez. Agora não era impacto. Era pulso. Como um coração distante batendo sob a terra. Augusto entrou na casa sem pedir permissão. Isso não é bom. O homem da esquina apareceu logo atrás dele. O vínculo nunca acontece com adultos, ele disse com voz serena. A casa escolhe quem consegue ouvir. Bia ajoelhou na frente do filho. Segurou seus ombros com firmeza, mas sem brusquidão. Caio, olha para mim. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse voltando. Está triste, mãe. Quem? Ele olhou para o chão. O que está lá embaixo? O caderno na cozinha virou uma página sozinho. As velas da sala subterrânea, mesmo invisíveis naquele momento, pareciam refletir no ar. Nova frase surgindo. Contato iniciado. Augusto passou a mão no rosto, nervoso. Isso nunca aconteceu tão cedo. O ciclo está falhando, murmurou o homem da esquina. Não está falhando, Bia respondeu com firmeza inesperada. Está mudando. Todos olharam para ela. Até o homem da esquina pareceu surpreso. O pulso sob a terra ficou mais lento, mais espaçado, como se estivesse respondendo. Caio respirou fundo. E então disse algo que ninguém esperava. Ele não quer sair. Ele quer lembrar. Silêncio absoluto. Até o rosnado de Locke cessou. Bia sentiu algo se encaixar dentro dela. Talvez o que estivesse preso ali não fosse apenas ameaça. Talvez fosse memória. Algo antigo demais para ser compreendido como certo ou errado. A associação mantinha a ordem. Os guardiões mantinham a contenção. Mas talvez ninguém tivesse perguntado o que realmente estava ali. O chão vibrou uma última vez. Depois, calma. O caderno registrou a nova linha final. Vínculo estável. Augusto soltou o ar devagar. Isso pode ser perigoso. Ou necessário, respondeu o homem da esquina. Bia abraçou Caio. Não como alguém que protege, mas como alguém que compreende. Porque agora a história não era apenas sobre vigiar, era sobre entender. E a rua Alexandria talvez estivesse pronta para algo que nunca tinha tentado antes. Naquela noite, ninguém dormiu profundamente. A casa estava silenciosa demais. Não havia batidas. Não havia tremores. Mas havia uma sensação constante de presença. Às 22h07, o caderno se abriu sozinho novamente. Bia já estava esperando por isso. Sentou-se à mesa antes mesmo que a tinta começasse a surgir. Adam e Jamile observavam da escada. Caio estava no sofá com Locke ao lado, acariciando o pelo do cão como se mantivesse algum tipo de equilíbrio invisível. As palavras apareceram devagar. Registro antigo necessário. A página virou. E, pela primeira vez, o texto que surgiu não era recente. Era antigo. Data: 1932. A letra era diferente. Mais firme. Mais rígida. Primeira contenção estabelecida. A coisa encontrada sob o solo não possui forma fixa. Reage a emoções humanas. Alimenta-se de memória. Bia sentiu um arrepio. Outra linha apareceu. Não é demônio. Não é espírito. É resíduo. Adam desceu um degrau. Resíduo de quê? O texto continuou. Fragmento deixado após algo maior ter sido interrompido. Não compreendido. Não destruído. Apenas isolado. Jamile abraçou os próprios braços. O homem da esquina havia dito que lembrava. Talvez lembrasse de mais do que aparentava. Nova linha. Quando ignorado, enfraquece. Quando temido, pulsa. Quando ouvido, estabiliza. Bia olhou imediatamente para Caio. Ele levantou os olhos devagar. Eu disse que estava sozinho. O chão vibrou levemente. Mas dessa vez não era ameaça. Era quase resposta. O caderno seguiu.
O erro dos primeiros guardiões foi tratar como inimigo. O erro dos últimos foi tratar como bomba. Augusto apareceu na porta sem que ninguém percebesse quando chegou. Ele leu as palavras por cima do ombro de Bia. E empalideceu. Isso nunca apareceu antes. A frase final surgiu com tinta mais escura. O ciclo não é prisão. É diálogo. Silêncio absoluto na cozinha. Adam foi o primeiro a falar. Então, a gente não está segurando algo mal? Augusto demorou para responder. Estamos segurando algo instável. O homem da esquina surgiu atrás dele. Instabilidade não é maldade. Bia fechou o caderno devagar. Ela estava começando a entender. Talvez os guardiões anteriores tenham mantido a estrutura funcionando, mas nunca tentaram compreender. E agora? Caio tinha criado um vínculo. O primeiro em décadas. Ou talvez em quase um século. O relógio marcou 22 horas e 30 minutos. A parede do corredor emitiu um leve brilho. Não como antes. Não convocação, mas presença. Locke caminhou até lá e deitou tranquilo. Sem rosnar. Sem tensão. Bia respirou fundo. Se for diálogo, então precisamos ouvir. Augusto pareceu desconfortável. A associação não foi criada para ouvir. Talvez seja por isso que o ciclo está encurtando, disse o homem da esquina. O chão pulsou uma vez. Lento. Estável. Como um coração que encontrou ritmo. E naquela noite, pela primeira vez desde que chegaram à rua Alexandria, a vibração não soou como ameaça. Soou como espera. Na manhã seguinte, a rua estava organizada demais. Carros alinhados. Portões fechados. Cortinas entreabertas apenas o suficiente para observar. Bia percebeu antes mesmo de Augusto bater. Era reunião extraordinária. Às 10 horas em ponto, 3 membros da associação estavam na sala dela. Augusto, Dona Lourdes, e um homem que Bia ainda não conhecia, chamado Sérgio, morador do número 37. Sérgio tinha olhar duro, mãos inquietas. O registro apareceu. Augusto começou. Apareceu. Bia confirmou. Sérgio cruzou os braços. O método sempre foi contenção rígida. Vigília sem interação. Silêncio absoluto. É assim há décadas. E o ciclo está encurtando. Bia respondeu. Dona Lourdes suspirou. Nós notamos. O chão vibrou levemente sob os pés deles. Sérgio ficou tenso. Está vendo? Isso é influência. Esse vínculo com o menino está fortalecendo. Caio estava no quintal com Locke. Mas no mesmo instante da vibração, ele levantou a cabeça. Como se tivesse ouvido. Bia manteve a calma. Ele não está fortalecendo. Está estabilizando. Sérgio balançou a cabeça. Emoção alimenta. Medo alimenta. Corrigiu Bia. Silêncio. O homem da esquina observava da calçada novamente. Não entrou. Mas estava atento. Augusto passou a mão na testa. Precisamos decidir se mantemos o protocolo antigo ou se seguimos essa nova interpretação. Nesse momento, o caderno na cozinha caiu no chão sozinho. As páginas se abriram. Nova frase se formando. Todos olharam. Teste de equilíbrio. O chão pulsou. Mais forte. Não como ruptura, mas como exigência. Sérgio deu um passo para trás. Isso é pressão. Ele está pressionando. Ou pedindo, murmurou Dona Lourdes. A parede do corredor brilhou novamente. Não assustador, mas insistente. Caio entrou correndo. Ele quer mostrar. Mostrar o quê? Sérgio perguntou, já alterado. Caio apontou para o chão. Como começou? O ar ficou mais denso. Augusto respirou fundo. Nunca houve acesso à origem. Apenas ao selo. Bia tomou a decisão antes que alguém tentasse impedir. Então hoje haverá. Sérgio ergueu a voz. Isso é irresponsável. O chão vibrou mais uma vez. Agora fazendo os quadros da parede inclinarem levemente. O homem da esquina finalmente falou da porta. O equilíbrio não se mantém com negação. Bia caminhou até o corredor. Colocou a mão na portinhola. Dessa vez ela não esperou convocação. Abriu.
O corredor iluminado surgiu novamente. Mas diferente. A luz estava mais clara, menos amarelada, quase branca, como se algo estivesse despertando. Ela olhou para Augusto. Você vem? Ele hesitou apenas 2 segundos. Depois assentiu. Sérgio não se moveu. Dona Lourdes fechou os olhos brevemente. Talvez esteja na hora. Laque entrou primeiro. Caio segurou a mão da mãe. E pela primeira vez, não parecia uma descida para conter algo. Parecia uma descida para descobrir. Atrás deles, Sérgio permaneceu na sala, olhando para o corredor aberto com desconfiança. E medo. O tipo de medo que alimenta. O chão pulsou novamente. Mas dessa vez, o ritmo era diferente. Mais forte. Mais consciente. E no caderno abandonado no chão, uma nova linha surgiu. Resistência interna detectada. O corredor parecia mais longo dessa vez. A luz branca nas paredes não piscava. Ela fluía, como névoa sólida iluminando o caminho. Bia descia com passos firmes. Caio segurava sua mão. Augusto vinha logo atrás. Dona Lourdes fechava o grupo. Laque seguia à frente, mas sem pressa. Quando chegaram à sala circular, algo havia mudado. As velas estavam apagadas. No lugar delas, o chão emitia um brilho suave, formando linhas que se conectavam como raízes desenhadas na pedra. A escotilha de metal não estava vibrando. Estava aberta. Não completamente, mas o suficiente para revelar que não havia apenas escuridão ali. Havia profundidade. Uma espécie de espaço que não parecia caber fisicamente sob a casa. Como se o solo escondesse algo maior do que a própria rua. Caio soltou a mão da mãe e se aproximou devagar. Laque ficou ao lado dele. O ar não estava pesado. Estava carregado de lembranças. Imagens começaram a surgir nas paredes circulares. Não projeções exatas, mas fragmentos. Sombras de pessoas. Construções antigas. Terra sendo cavada. Homens de roupas do início do século passado. O ano apareceu gravado na pedra. 1932. Augusto sussurrou. A fundação da rua. As imagens se moveram. Mostravam trabalhadores escavando para instalar as primeiras tubulações. E então, um brilho sob a terra. Algo que não tinha forma definida. Como fumaça luminosa comprimida. Não atacava. Não corria. Apenas pulsava. Um dos homens tocou. E caiu de joelhos. Não morto, mas chorando. As imagens mostravam emoções transbordando. Memórias. Perdas. Medos. A entidade absorvia. Não como predador, mas como esponja. Caio fechou os olhos. Ele acordou quando sentiram medo. Nova cena. Os moradores assustados. A decisão de conter. A construção da câmara subterrânea. O selo. A primeira assinatura no livro. A primeira vigília. Dona Lourdes levou a mão à boca. Nunca vimos isso. Augusto estava pálido. Sempre disseram que era ameaça direta. Bia observava atentamente. A entidade, ou resíduo, não tinha intenção clara nas imagens. Ela reagia. A escotilha começou a emitir uma luz mais intensa, mas não agressiva. Apenas presente. Caio se ajoelhou diante da abertura. Você não é prisão, ele murmurou. Você é sobra. As linhas no chão brilharam mais forte. E então as imagens mudaram novamente. Mostraram guardiões sucessivos. Alguns calmos. Outros aterrorizados. Sempre que o medo era dominante, os pulsos aumentavam. Sempre que havia equilíbrio, o brilho diminuía. Bia sentiu a compreensão se formar inteira dentro dela. Ele é um fragmento de algo interrompido. Um eco emocional. Augusto assentiu lentamente. E nós passamos décadas tratando o eco como inimigo. De repente, a luz oscilou. Uma imagem diferente surgiu. Recente. Sérgio, em pé na sala da casa, olhando para o caderno. Seus olhos fixos na frase resistência interna detectada. A imagem mostrou sua mão fechando o livro com força.
e sussurrando: "Isso termina hoje." O brilho na sala subterrânea perdeu estabilidade por um segundo. O chão vibrou, não por raiva, mas por instabilidade emocional refletida. Caio abriu os olhos. Ele está com medo demais. Bia sentiu o coração acelerar. E medo alimenta. A escotilha começou a se fechar lentamente. Não por ameaça, mas por defesa. Como se reagisse ao que acontecia acima. Augusto respirou fundo. Se ele tentar romper o selo antigo à força, Dona Lourdes completou, pode gerar ruptura real. O corredor atrás deles começou a perder intensidade de luz. Não como antes, mas como aviso. O equilíbrio estava frágil. E pela primeira vez, o perigo não vinha do que estava abaixo. Vinha do que estava acima. Do medo humano. Do desejo de controle. Caio segurou a mão da mãe novamente. Ele não quer sair. Ele quer parar de doer. Silêncio profundo na sala circular. A luz da escotilha estabilizou por um momento. Mas acima deles, algo estava prestes a acontecer. O corredor perdeu parte da luz. Não completamente, mas o suficiente para deixar claro que algo acima havia mudado. Bia sentiu antes de ouvir um som seco, como madeira batendo contra madeira. O livro, Augusto disse. Eles subiram mais rápido do que desceram. Quando atravessaram a portinhola e entraram na casa, encontraram a sala diferente. As cortinas estavam fechadas. O ar pesado. E Sérgio estava diante da mesa. O caderno aberto. Uma vela acesa ao lado. Isso termina agora, ele disse, sem olhar para trás. As páginas estavam sendo rasgadas. Não queimadas. Rasgando o registro. Cada folha arrancada fazia o chão vibrar. Não pulso. Não respiração. Tremor real. Jamile segurou Adam pelo braço. Laque começou a latir. Alto. Pela primeira vez desde que chegaram à rua. "Para!" Augusto gritou. Sérgio virou-se, os olhos cheios de medo e convicção misturados. "Vocês viram aquilo? Isso não é diálogo. É risco. Sempre foi risco." Ele arrancou mais uma página. O chão estremeceu com força suficiente para derrubar um quadro da parede. Na cozinha, copos quebraram. A luz piscou. Lá embaixo, algo respondeu. Não como antes. Agora era dor. Caio levou as mãos à cabeça. "Está machucando." Bia avançou e segurou o braço de Sérgio. "Você está alimentando." "Estou encerrando." Ele tentou rasgar a página onde estava o nome dela. No exato momento em que o papel começou a se romper, o chão vibrou violentamente. A portinhola do corredor abriu sozinha. A luz branca explodiu pelo corredor como neblina densa. Não agressiva, mas intensa. O ar ficou carregado de memórias. Sérgio caiu de joelhos. As imagens que tinham aparecido na sala subterrânea agora preenchiam a sala da casa. Fragmentos de perdas. Medos antigos. Cenas de 1932. A escavação. O primeiro toque. O primeiro choro. Sérgio começou a respirar rápido demais. As mãos tremendo. Eu perdi meu pai naquela enchente, ele murmurou. O chão respondeu com um pulso forte. Não de ameaça, mas de eco. Bia entendeu. O resíduo reagia à dor não resolvida. Sérgio não era vilão. Era medo acumulado. Ela se ajoelhou diante dele. "Não é contra você." Caio se aproximou. Colocou a mão sobre a página rasgada. A tinta começou a se recompor, como se o papel aceitasse remendo. O pulso sob a terra diminuiu. Gradualmente. Sérgio chorava agora. Não de terror, mas de alívio. A luz branca recuou lentamente. A portinhola fechou com suavidade. O chão estabilizou. O silêncio voltou. Mas diferente. Mais leve. O caderno registrou a nova frase sozinho. Equilíbrio restaurado. Augusto sentou-se na cadeira mais próxima. Exausto. Dona Lourdes limpou discretamente os olhos. Sérgio permaneceu ajoelhado, respirando e entendendo. Bia fechou o livro com cuidado. "Não é sobre destruir", ela disse.
É sobre sustentar. Lá fora, a rua Alexandria estava intacta, sem rachaduras, sem danos visíveis. Mas algo havia mudado. Não abaixo da terra, acima dela. Naquela noite, a rua Alexandria parecia respirar diferente. As casas estavam silenciosas. As luzes acesas eram suaves. O vento passava devagar entre as árvores como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam. Algo havia mudado. Dentro da casa de Bia, o caderno permanecia fechado sobre a mesa. Intacto. Remendado onde fora rasgado. Não como cicatriz feia, mas como marca de aprendizado. Às 23h40, o chão vibrou levemente. Uma única vez. Suave. Ritmo estável. Não era alerta. Era presença. Caio já estava deitado. Laque dormia aos pés da cama. Ada e Jamile conversavam em voz baixa no quarto ao lado, processando tudo o que haviam visto. Bia caminhou até o corredor. Colocou a mão sobre a portinhola fechada. Não houve luz. Não houve chamado. Apenas tranquilidade. Está tudo bem, ela sussurrou. E pela primeira vez desde que chegou àquela rua, ela acreditou nisso. Na casa ao lado, Augusto observava pela janela. Não como vigilante, mas como guardião consciente. Dona Lourdes anotava em seu próprio caderno particular. O ciclo não é prisão. É responsabilidade compartilhada. Sérgio, em sua casa, respirava mais leve. Pela primeira vez em anos, sem a sensação constante de ameaça. Ele não havia destruído nada. Havia entendido. E entendimento muda a estrutura. À 00:05, o caderno na mesa abriu-se sozinho pela última vez naquela noite. A tinta surgiu lenta, segura. Primeiro ciclo de diálogo concluído. Uma nova linha apareceu abaixo. Guardião primário atualizado. O nome que surgiu não foi o de Augusto, nem o de Sérgio. Foi Beatriz. Bia sentiu mesmo sem ver, como se algo tivesse sido confiado a ela. Não como peso, mas como função. Ela não havia sido escolhida por força, mas por postura. Por ter ouvido antes de reagir, por ter entendido antes de temer. O chão emitiu mais um pulso, calmo, constante, como um coração que encontrou equilíbrio. E então, silêncio, profundo, descansado. Na rua Alexandria, o que estava sob a terra não era mais apenas um selo. Era um eco antigo finalmente escutado. Mas ecos não desaparecem. Eles evoluem. E enquanto a rua dormia tranquila naquela noite, bem abaixo da câmara circular, uma nova linha de luz se formava. Mais profunda, mais distante, como se o resíduo estivesse começando a lembrar de algo ainda maior, algo anterior a 1932, algo que ainda não havia sido compreendido. Mas isso fica para outra noite. Boa noite, mentes cansadas. Descansem. A rua Alexandria está em equilíbrio, por enquanto.